Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês mais uma das nossas soluções que foi desenvolvida sob medida, chamada GetFood, que nada mais é que um sistema web integrado com duas versões de aplicativo, que são elas uma para tablet e outra para smartphone, onde o sistema web conversa em tempo real com esses aplicativos, tá? Vocês vão ver aqui ao longo das explicações que essa ferramenta ela é voltada especificamente para o ramo de alimentação, onde empresas que costumam terceirizar restaurantes de outras empresas vão estar utilizando para ter informações mais precisas nas tomadas de decisões no que diz respeito a consumo, desperdício de alimentos e coisas do tipo, tá? Então a gente vai começar mostrando para vocês aqui o que especificamente essa ferramenta oferece, né? E quais são os recursos que elas têm também para oferecer, né? Tanto o sistema web quanto os aplicativos. Vocês vão ver também que os aplicativos eles são divididos em duas categorias, né? A gente tem um aplicativo que é carregado no smartphone, que é uma versão voltada para gestão de venda de uma lanchonete, por exemplo, que possa existir dentro da empresa, dentro do restaurante. E vocês vão ver que tem a versão aqui para o tablet, que nada mais é que um cardápio, onde ele carrega diariamente quais são as opções que os funcionários dessa empresa podem estar escolhendo para estar almoçando ou jantando no dia seguinte, tá? Então, com essa opção de cardápio, por exemplo, fica mais fácil o processo de gestão do restaurante ali ser mais assertivo no que diz respeito à quantidade de pratos específicos a serem produzidos por funcionários, né? E o mais legal de tudo é que todo o conteúdo carregado nesse cardápio ele é pré-programado no sistema web, que é o que a gente vai começar a mostrar agora para vocês. Um outro fator também que é extremamente interessante é que a gente consegue também, através dessa ferramenta, gerenciar mais de uma unidade utilizando os mesmos recursos que nós disponibilizamos, né? Que é o sistema web e os aplicativos. Então a gente vai começar fazendo um login aqui agora no sistema para mostrar para vocês como é que funciona a primeira parte do sistema, né? Primeiro a gente faz um login ali, a gente vê ali que tem um menu de cadastros, de cardápios, funcionários, produtos, unidades e usuários, né? Onde a gente vai ver também que o usuário, por exemplo, tem um perfil de acesso, onde a gente diz o que cada usuário de cada unidade pode ou não estar fazendo no sistema, tá? Olhando aqui em cadastros ainda, em cardápios, o que são esses cardápios? São as opções de cada dia da semana que a gente cadastra para uma respectiva unidade ou respectivo restaurante, onde o dia que antecede esse dia da semana vai aparecer no aplicativo lá do tablet as opções para o funcionário selecionar, né? Então, o que a gente cadastrar aqui dizendo qual é o dia da semana, qual que é o título e qual é a descrição, o que compõe esse prato e qual é a imagem, a gente vai ter essa informação aparecendo da mesma forma no aplicativo. Então, dessa forma, fica bem mais prático para a gente também, em tempo real, estar atualizando o conteúdo que vai estar aparecendo no cardápio, né? Então, se a gente voltar aqui e der uma olhada no cardápio de amanhã, que seria terça-feira, o que a gente tem aqui nessa unidade? Pizza e dobradinha, né? Se a gente for lá no aplicativo e tentar localizar um funcionário, por exemplo, pelo nome, porque ele está sem o cartão dele, o QR Code, quais são as opções que a gente tem hoje? Pizza e dobradinha. E que são exatamente as mesmas imagens que a gente disponibilizou no cadastro desses produtos. Se eu clicar aqui para visualizar, por exemplo, ó, tá vendo? Unidade. E a descrição que eu tenho aqui é a mesma descrição que vai aparecer no cardápio para que seja selecionado. Então é bem bacana por isso, tá? Mas vamos voltar aqui agora para o sistema, que eu vou continuar explicando um pouco mais para vocês quais são os recursos que a gente tem. Então, basicamente, em cardápio,
eu digo qual que é a unidade e carrego essa unidade com cada dia da semana, informando quais são as opções de prato que os funcionários têm para selecionar. E a cada momento em que esse funcionário informar qual é o prato que ele está escolhendo, no final do dia eu tenho a quantidade exata de pratos a serem produzidos de acordo com o que cada funcionário escolheu, né? Então, por exemplo, se a Aline disser que amanhã ela vai querer dobradinha, confirmada a opção, isso foi registrado, o tablet falou em tempo real com o sistema, e se a gente vier aqui, por exemplo, em movimentações pratos selecionados, a gente vê que a Aline selecionou o quê? Dobradinha. Então, para amanhã, terça-feira, eu já tenho essas outras opções que já foi feita aqui já antes da gravação desse vídeo, e eu já sei aqui já que 3 pessoas vão consumir dobradinha amanhã e uma pessoa optou por pizza. Então eu tenho um total então de 4 pratos. Então é bem bacana por isso, porque aqui eu só peço para imprimir, mando para a cozinha e a cozinha já sabe exatamente quais são as quantidades e quais pratos vão ser produzidos para cada funcionário. Da mesma maneira que eu posso configurar somente as opções de prato principal ou guarnição, para cada funcionário fazer a sua seleção e no dia seguinte eu saber exatamente qual que é, por exemplo, o tipo de mistura que o funcionário vai querer, né? Indo um pouco mais a fundo, a gente tem um relatório aqui também de fechamento geral, onde eu posso selecionar qual é a unidade, informar o período, ou o funcionário, por exemplo, ou simplesmente pedir para trazer tudo dessa unidade que foi feito hoje. E aqui eu tenho, por exemplo, o consumo que aconteceu na lanchonete com base no que aconteceu lá no aplicativo que eu vou mostrar mais na frente e a quantidade de pratos que foram produzidos, quais foram os funcionários e quais foram as opções que foram selecionadas no dia, né? Como eu estou falando só do dia 27 aqui, eu tenho as visões aqui só do dia 27. Da mesma forma que eu posso imprimir também, por exemplo, enviar para o meu cliente um relatório de fechamento geral de consumo na lanchonete de pratos de refeição que foram produzidos para aquele determinado dia. Então é bem bacana por isso. Além de cardápio aqui, eu tenho um cadastro de funcionários que o nosso cliente pode mandar para a gente uma lista com o nome do funcionário e o número da matrícula dele, a gente dá uma carga nos dados e a gente já tem todos os funcionários cadastrados. Então, sem precisar fazer o cadastro de um a um. Mas se porventura aparecer um funcionário novo, eu posso simplesmente clicar aqui em novo e cadastrar o funcionário, dizendo de qual unidade ele é, o nome dele e o número da matrícula. Da mesma forma, também pode ser cadastrado separadamente. Uma coisa que é bacana é que vocês vão ver que a nossa solução, ela utiliza essa tecnologia de leitura de QR Code, onde você pode dizer para mim que, por exemplo, eu não tenho um crachá com QR Code do funcionário. E aí? Você pode tranquilamente cadastrar o funcionário e pedir para que o sistema imprima um crachá do seu funcionário já com um QR Code que vai ser único dele. Pediu para imprimir aqui, você já tem um crachá dele, você pode imprimir, pedir para plastificar, por exemplo, ou pedir para confeccionar em uma empresa que faz confecção de cartão e conseguir disponibilizar para os funcionários esses cartões com o QR Code de cada funcionário, né? Da mesma forma que eu posso pedir também para imprimir o quê? Todos os crachás de cada um dos funcionários cadastrados de uma vez só e pedir para confeccionar isso, ou pedir para imprimir também de uma vez só todos os crachás. Então a gente tem todas as informações de todos os crachás de todos os funcionários de uma vez só. É bem bacana por conta disso também, tá? Aqui em cadastros ainda, vocês podem também cadastrar produtos que está diretamente relacionado àquela outra solução que a gente vai falar mais na frente, que é o quê? Um controle de venda do que tem lá na lanchonete. Você pode ter uma lanchonete dentro do restaurante e, por exemplo, oferecer para o seu cliente que os funcionários dele possam fazer o consumo nessa lanchonete ao longo do mês e no final do mês você mandar a fatura para o seu cliente para que ele possa te ressarcir com base nos produtos que cada funcionário consumiu. E aí o seu cliente também pode descontar da folha de pagamento do funcionário dele e etc. Tem uma série de opções nesse sentido, né? A gente tem um cadastro de unidades, onde a gente cadastra quais são as unidades que a minha empresa atende, e o interessante é que cada unidade que você cadastra, quando você faz o cadastro da unidade, você informa o CEP dela, ele é autocompletado, né? Por exemplo, eu informei esse CEP, quando eu dou um Enter aqui, ele traz os dados, e aqui eu vou e coloco o quilômetro, por exemplo, 23 ou 35.5. Quando eu clico em salvar aqui, o que acontece?
Essa unidade ela é cadastrada, assim como todas as outras, e a gente tem aqui uma opção chamada Maps, onde a gente consegue ter uma visão macro da onde estão cada uma das nossas unidades no mapa. Isso é bem interessante, porque você consegue ter uma visão macro da onde são os pontos que a sua empresa está atuando. E aí você consegue ampliar exatamente como no Google Maps e saber exatamente qual é o ponto que aquela unidade se encontra, né? Isso é muito bacana, é muito interessante, né? Então, se eu tiver 100 unidades cadastradas, eu vou ter os pontos de cada uma dessas unidades cadastradas aqui no Maps, que também está dentro da solução. É bem bacana, tá? A gente tem um cadastro de usuários, como eu falei lá no início, você também tem um controle, né, de cadastro ali. Quando você vai cadastrar o usuário, você pode especificar em qual unidade esse usuário vai pertencer, ou se ele consegue gerenciar todas as unidades como um administrador, por exemplo, que é esse caso aqui, né? A gente dá uma opção aqui de usuário do tipo administrador e a gente diz que ele pode fazer tudo, então ele consegue cadastrar outros usuários para outras unidades, assim como ele pode cadastrar um usuário específico para uma unidade, onde tudo que esse usuário fizer naquela unidade específica vai estar sendo relacionado única e exclusivamente àquela unidade. Quando aquele usuário se logar no aplicativo, ele vai ter acesso às informações só daquela unidade, só os cardápios daquela unidade. Quando ele configurar o tablet para captar ali quais são as opções de cardápio daquela unidade, só vai aparecer as opções daquela unidade. Quando ele fizer os fechamentos no final do mês ou no final do dia, só vai trazer as informações daquela unidade específica. Então é muito interessante nesse sentido. Vocês vão ver também que o sistema ele é muito compacto e muito prático de ser utilizado, né? E o bacana também que você tem aqui, como eu mostrei antes, em movimentações, a gente consegue saber quais foram os pratos já selecionados por unidade ou pela unidade em específico. Peço para consultar, não aconteceu nada naquela unidade, ela não traz nada. Eu volto para a unidade em qual a gente está fazendo os testes aqui, a gente tem as opções que aconteceram lá. Assim como a gente também tem um log de atividade de toda e qualquer operação que acontece, o nosso sistema registra quem fez o que e quando. Isso é bem interessante também, né? E mais aqui embaixo, em relatórios, a gente tem um relatório de fechamento geral, que eu já mostrei anteriormente, onde a gente consegue fazer um fechamento, por exemplo, do mês, sei lá, do dia 1 até o final do mês, até o dia 31 da unidade específica. Peço para consultar, o sistema me traz qual foi o consumo total naquela unidade do que foi vendido na lanchonete e quantos pratos de refeição foram consumidos ao longo do mês. Eu tenho uma visão detalhada de cada funcionário, de cada unidade, o dia em que ele pediu e cada prato. E eu também tenho uma visão detalhada do que cada funcionário consumiu em cada dia naquela unidade. Então eu posso imprimir isso aqui em um único relatório, mandar para o cliente e ele vai ter essas informações, um total de quantos pratos foram produzidos e o total de quanto foi consumido naquela lanchonete daquela respectiva unidade. Isso é muito bacana. Indo um pouco mais além aqui, a gente também tem um dashboard aqui que é muito legal, que nesse dashboard aqui a gente consegue visualizar o quê? Como está o consumo num consumo geral ali da lanchonete, né, por mês. Então em novembro houve um consumo de R$ 67,86. Em dezembro, R$ 83. A gente vê que o gráfico vai mostrando aqui que a gente está tendo uma crescente. Em janeiro, até agora, um consumo de R$ 111,70. Isso vai atualizando na medida em que os consumos vão acontecendo nas lanchonetes, né? A gente também tem um top 5 aqui, que são os 5 melhores clientes que a gente tem, quantos pratos cada cliente já consumiu ali, né? E ali isso vai sendo atualizado a cada quantidade de pratos que vão sendo selecionados e produzidos, né? Então a gente consegue ver que a unidade General Motors tem 91,67% do consumo e a unidade ótica que a gente pegou aqui de exemplo tem até agora 3 pratos produzidos. Mais abaixo a gente também tem uma análise de pratos produzidos com base no dia da semana, para a gente saber quais são os dias da semana em que a gente tem um consumo maior ou menor de pratos, né? Então é bem bacana também porque nesse dashboard a gente consegue ter uma visão mais macro de tudo o que está acontecendo na empresa. É muito bacana. Voltando aqui agora, eu vou mostrar para vocês, utilizando o QR Code, como é que tudo funciona, né? Por exemplo, se a gente vier aqui
falando agora do aplicativo que faz o controle do consumo que acontece na lanchonete de uma respectiva unidade, o que a gente tem aqui? Como eu mostrei para vocês, você pode imprimir o crachá do funcionário e com esse crachá ele consegue ser identificado pelo QR Code ou pelo nome dele. Se ele está sem o crachá, ele pode digitar um trecho do nome dele e fazer o consumo, né? Na verdade, a pessoa responsável ali da lanchonete é quem vai estar fazendo essa gestão, né? Digitando um trecho do nome do funcionário ali, fazendo o consumo dele, ou através do QR Code impresso no crachá, vai ser possível também ele conseguir ser identificado dessa forma. E tem alguns casos em que a empresa concede um limite de crédito, seja ele diário ou mensal, para cada funcionário, onde o funcionário pode consumir aquilo por dia, ou por semana, ou por mês. Então o nosso sistema também disponibiliza na versão aplicativo, para smartphone, uma opção onde você consegue checar o saldo do funcionário, que é o que a gente vai mostrar aqui agora. Por exemplo, esse funcionário do crachá que a gente está lendo ali, ó, Enzo da Silva, ele foi até a lanchonete, né, e ele quis saber qual que é o saldo dele, o diário, ele tem um consumo ali diário, por exemplo, e ele pode consumir um outro valor maior ao longo do mês. Então aqui a gente consegue visualizar como é que o aplicativo se comporta. A gente basicamente, pelo aplicativo, clica em checar saldo, aponta o QR Code, ativa a opção QR Code, aponta para o QR Code no crachá do funcionário, o aplicativo já detecta o funcionário e mostra ali na tela qual que é o saldo dele diário e mensal. E se você quiser imprimir, é possível também usar essa impressora que funciona sem fio, né? E você consegue imprimir e entregar para o funcionário também qual que é o saldo dele diário ali atualizado e o saldo mensal dele com a data ali em que ele solicitou a consulta, né? Isso é bem bacana também. Pelo aplicativo também, a gente consegue fazer o quê? Cadastrar um produto pelo próprio aplicativo. Então lá na lanchonete chegou um produto novo, eu peguei um exemplo ali, né? Então vamos cadastrar um produto chamado teste, por exemplo, e eu quero registrar o código de barra desse produto. Então eu uso também o leitor de código de barra do aplicativo, aponto para o código de barra ou QR Code do produto, informo o valor dele e clico ali já em enviar dados. E eu posso fazer o cadastro desses produtos da lanchonete ou de qualquer estabelecimento utilizando esse leitor. É muito interessante também esse recurso, né? E por fim, a gente pode fazer o quê? Registrar vendas que acontecem na lanchonete através do aplicativo instalado também no smartphone. A gente também tem essa opção. Então a gente clica ali em nova venda. Da mesma forma, a gente pode localizar o funcionário pelo nome ou pelo QR Code impresso no crachá dele, apontou ali, ele é detectado e a gente pode localizar o produto pelo leitor de código de barras. Olha lá, a gente vai usar o mesmo leitor de código de barras, pegamos o código de barras do produto, teste que a gente acabou de cadastrar e a gente vai adicionar a quantidade que a gente quiser desse produto para essa venda, para esse funcionário específico e clique em finalizar ali, confirmado. Essa venda é finalizada e é computada ali na conta também desse mesmo funcionário, que nada mais é o que a gente visualiza aqui quando a gente faz o quê? Ou a gente vem aqui em vendas pelo aplicativo, a gente vê que aquela venda que aconteceu está aqui. Se eu pedir para exibir aqui a venda, a gente vê que é exatamente o produto que a gente cadastrou, adicionamos 3 quantidades, valor unitário e valor total. Se aconteceu a venda e ela precisa ser excluída, você pode excluir a venda aqui também. Você tem livre-arbítrio para fazer isso, assim como o cadastro também dos pratos selecionados. Por exemplo, o funcionário fez uma escolha errada, você pode pedir para excluir aqui e excluir ele voltar a fazer essa escolha, né? Falando ainda do cardápio, é bem bacana porque a gente olhando aqui, utilizando a opção do cardápio pelo iPad, utilizando o QR Code no iPad, o que acontece? A gente, para testar, a gente pegou, imprimiu alguns crachás de alguns funcionários, né, que a gente já tinha cadastrado no sistema, e a gente foi lá utilizar o leitor de QR Code do tablet para poder localizar o funcionário e informar qual que é o prato que ele está selecionando. Ele fez o cadastro ali, beleza, já disse que o prato foi selecionado, ele volta lá novamente. O funcionário é localizado pelo nome ali, com base no QR Code dele, selecionou o prato, perfeito.
gente pega mais um caso ali, a gente vê que é bem claro e intuitivo. Ele só precisa apontar o crachá dele para o leitor ali do totem ou do tablet, seleciona a opção, confirmou, foi feito. É interessante que se ele for tentar, depois de ter escolhido o prato dele, ele também pode localizar ele pelo nome. Se ele tentar fazer um registro e ele já tiver cadastrado, você vê que o sistema não permite. Nesse caso, por quê? Porque ele já realizou a escolha dele hoje, então ele só pode fazer uma escolha por dia. É bem interessante por conta disso também, né? Então a gente analisando aqui tanto a versão do cardápio quanto a versão do smartphone, a gente tem um controle praticamente completo de tudo que acontece em cada unidade ou na respectiva unidade, né? Então você tem a opção de utilizar só o cardápio para selecionar as opções que os seus funcionários vai estar escolhendo para consumir no dia seguinte, e a gente oferece esse plus também, que é quando você tem uma lanchonete também dentro do restaurante e você quer fazer uma gestão de consumo desses funcionários na lanchonete, você pode instalar a versão no smartphone e também fazer esse uso dessa versão para smartphone, onde você consegue registrar ali e computar o que cada funcionário foi consumindo ao longo do mês na lanchonete, tá? Esse vídeo é bem rápido, é mais para vocês poderem ter uma ideia mais macro de como tudo funciona, tá? Mas se tiverem alguma dúvida é só nos avisar, e a gente vai estar disponibilizando agora esse produto a partir desse mês aí no mercado. E se tiverem alguma dúvida é só entrar em contato através dos nossos canais de atendimento, né? A gente vai deixar na descrição desse vídeo também o nosso link para contato através do nosso WhatsApp e também através do nosso e-mail. Por enquanto é isso aí, um abraço e até a próxima. Valeu!